O desafio é 10 mil. E os... Opa, pus 1000 aqui. 10 mil. 3. Deu 500. Então é superior aos 5 minutos, que é igual a 300 segundos. Eu posso continuar incrementando aqui, por exemplo, 6. Ainda não for suficiente, 7. Eu teria que ter cerca de uns 8 consumidores. 9, na verdade. Só que o custo para você ter, se nós formos aqui na calculadora da Amazon, por exemplo, você vem em Calculator AWS, você consegue calcular, ter uma estimativa de custo dos serviços que você vai utilizar ou está utilizando na sua aplicação. Aqui eu tenho um EC2 e aqui eu estou simulando uma T2 X Large. Ela tem 4 vCPUs por causa daquela questão de usar o módulo cluster. E como eu quero ter 4 consumidores em paralelo, eu preciso que a máquina tenha 4, nesse caso vCPUs, 4 cores meu CPU precisa ter, porque cada tarefa fica exclusiva, cada processo um core cuida, então fazendo em paralelo. Essa é a minha ideia do porquê eu preciso de ter 4 CPUs. Ou mais, no nosso caso aqui simulando, teria que ter 9. Só que o que eu quero apresentar aqui é o custo final. Após selecionar o tipo da instância, eu vim aqui T2 X Large, eu já selecionei. E aqui tem os planos. Você tem o On Demand. Esse aqui seria que você vai lá no painel, cria. Você tem esses outros planos, você consegue um desconto. Por exemplo, aqui você reservaria essa máquina por 3 anos. Aí você economizaria 66%, você ganharia 66% de desconto. Esse aqui 72%. Mas aí você teria que ter aquela máquina exclusivo por esses 3 anos, até onde eu entendo. Geralmente o que a gente usa acaba sendo esse on demand, que a gente cria, destrói no momento que a gente precisa ou quer. Beleza? E com isso vem o custo. Aqui eu estou selecionando uma máquina com 4 vCPUs. Se eu pôr aqui, por exemplo, eu não tenho 9, porque incrementa de 4 em 4. Se eu pôr 12 aqui e tirar esse aqui, aqui, tem essa aqui de 12. Se eu for considerar só essa questão de 12, olha o custo disso. $474. Então, quanto mais incrementar, quanto mais processos do consumidor eu preciso rodando, como eu preciso ter esses caras rodando em paralelo, eu teria que ter, até onde eu entendo, eu teria que ter mais meu CPU teria que ter mais cores. Então, nesse caso, eu preciso incrementar. Nesse caso aqui eu precisaria ter 9. Mas conforme isso aqui, por exemplo, se aqui for para 100, já mudou. Eu já precisaria ter 90 consumidores, 90 processos independentes ali. Imagina, você tem não seria uma máquina, mas seria mais de uma. Então o custo disso fica muito alto. E analisando o nosso cenário, que é um cenário onde nós pegamos a mensagem, enviamos um e-mail, por exemplo, porque lá no início da série eu falei que a ideia era trabalhar com pegar essa demanda, tanto para publicar quanto para consumir, mas levando em conta que fosse uma funcionalidade de notificação semelhante ao Google Calendar, que notifica quando nós temos alguma reunião ali, nos notifica por e-mail. Então, se nós pensarmos, notifica por e-mail, apenas fazer a notificação por e-mail é um processo que toma pouco tempo. Não é um processo que vai durar mais de 15 minutos. Então, para mim, no meu ponto de vista, seria possível trabalhar com Lambda Function. Por quê? Eu não vou precisar ter que criar essas máquinas manualmente. A Lambda Function, conforme a minha demanda, ela cria
A própria Cloud Provider, no caso a AWS, cria novas execuções dessa Lambda Function. Eu pago pelo que eu uso, diferente do EC2, que eu, se tiver rodando, se a máquina EC2 estiver rodando, não tiver nenhuma mensagem para ser consumida, eu estou pagando. No caso da Lambda, não. Então tem esse ponto. O Cloud Provider cuidar de escalar, aumentar o número de execuções, e quando não tiver nada, simplesmente eu não pago porque não vai ter nenhuma Lambda executando. A Lambda só vai executar no momento que chegou uma mensagem para o SQS, por exemplo. Então, eu acredito que nesse cenário, e o outro ponto, esse é um processo apenas para enviar um e-mail. Não vai ser um processo que vai durar mais de 15 minutos. Porque a Lambda, por que 15 minutos? Porque esse é o limite de execução de um código de uma Lambda Function. Ela tem 15 minutos, até onde eu me recordo. Então, se você precisa rodar processos que levam mais do que esse tempo, aí você realmente precisa de uma instância EC2, algo um EC2, um ECS, se você estiver rodando em container sua aplicação, então você vai precisar de algo diferente do Lambda, porque são processos que demoram mais de 15 minutos, por exemplo. Então, só dando um ponto do porquê eu pensei na Lambda. E a Lambda, outro ponto que eu penso que é interessante, vou fazer um desenho rápido aqui, seguinte. Eu tenho a fila. E para cada mensagem que chegar aqui, vai ser disparada uma lambda. Então, se tiver uma lambda AWS, lambi, pode estar certo. Se não tiver, sem problema. Só verificar aqui. Tá correto. Chegou uma mensagem nova, cria uma lambda. Chegou mais uma, cria outra. E cada lambda vai ser responsável por uma mensagem. Então, se eu tiver 10 mensagens, chegar 10 mensagens na fila, eu vou ter 10 lambdas, cada uma cuidando de uma mensagem e processando e fazendo o envio. Então eu tenho meio que 10 execuções de envio de e-mail sendo feita ao mesmo momento, meio que em paralelo, vamos falar assim. Então com isso, eu consigo escalar bastante sem ter que gerenciar isto. Então, aqui eu dou o exemplo de 10, mas se tiver 1000, seriam 1000 lambdas. Se tiver 10.000, aí entra um ponto aqui da lambda. A lambda, por padrão, por default, você pode ter 1000 execuções daquela lambda, até onde eu já li de documentação e do que eu me recordo. Você pode aumentar esse volume, mas você precisa entrar em contato com o suporte da AWS para que eles possam alterar isso para você. É meio que como se fosse um limite de segurança que eles colocam. A mesma coisa se você envia e-mail. Por exemplo, quando você tem uma conta free tier, seu ECS está em sandbox. Se você precisa enviar um grande volume de informações, você vai precisar mandar uma mensagem para o time de suporte explicando o e-mail, o que você quer fazer para eles aumentarem esse limite. Então, eu creio que seja no mesmo sentido a questão da lambda. Você tem que explicar o porquê você precisa, então eu teria que dar o contexto. Mas, para esse nosso desafio de 10.000, se nós voltarmos aqui, parece besta, mas se nós formos aqui e considerarmos 1000, 10.000, porque como vão ter, se nós considerarmos 1000, vão ter 1000 execuções praticamente em paralelo. Chegou uma mensagem que uma lambda para enviar um e-mail. E com isso, esse é o tempo que vai gastar. Não só vai processar 10.000, mas como processaria 100.000 aqui sem problema. Então, aqui de exemplo, eu vou entrar aqui. Vou lembrar aqui um exemplo.
Antes eu vou mostrar o código. Esse é o código da Lambda. Ele tem esse send message. É o mesmo código do consumer 1 que eu apresentei na aula anterior. Eu até reusei. Eu estava fazendo teste para ver se realmente enviava o e-mail. Aqui eu comentei porque se eu for pegar 10.000 mensagens e executá-las e enviar para a fila do SQS, vou ter 10.000 execuções de Lambda. Então vou pagar por 10.000 mensagens sendo enviada via e-mail. Por isso eu comentei, só estou pondo console log aqui. E esse callback aqui, esse primeiro parâmetro seria um erro. Caso eu tivesse, eu colocava aqui. No caso eu não tenho, é um null. E como eu não vou retornar nada, ele fica assim. Eu deixo um objeto vazio. Mas se fosse um erro, vamos supor que eu tenho um try catch. Eu teria o erro aqui e aqui ficaria null. E assim, quem for receber, por exemplo, receberia um erro. Conseguiria receber um erro, ter um retorno da lambda de erro. Só para entender a questão do callback aqui. O event, para mim pegar a mensagem, eu tenho essa. Isso varia de evento, tá? Como vai ser um evento que vai disparar a lambda quando chegar uma mensagem no SQS, você acessar essa mensagem, você vem cá em record, ele é uma lista, então você tem que pegar a primeira posição, ponto .body, que aí você vai pegar um JSON ali, que seria a mensagem. E você tem um service YAML, que é o arquivo de configuração. Você tem um service, que é o nome aqui, no caso do... ele não é bem o nome da lambda, ele é usado para construir parte do nome da lambda. Esse aqui é o nome da lambda, que usa parte lá do service, no caso. E aqui eu tenho o nome da lambda, que é o notify. O handle eu estou especificando o arquivo que vai ser utilizado, no caso, onde está o código da lambda. No caso, está dentro de handle, e eu tenho essa função, esse modo export main, que tem essa função. Então, aqui eu estou especificando, no arquivo handle, você tem a função chamada main. Então, quando ocorrer o evento, o seguinte evento, do SQS, quando tiver uma mensagem do SQS nessa fila, e esse bash size aqui é para você garantir que a lambda vai processar uma mensagem cada vez, porque pode ocorrer dela acabar processando mais de uma. Então, por segurança, e eu falo isso porque eu já desenvolvi coisas usando lambda que eram disparadas quando chegava uma mensagem na fila, e sem isso aqui acabava que tinha situações em que a lambda pegava 2, 3 mensagens, às vezes uma, depois 2 de novo. Então isso aqui garante que você vai processar, a lambda vai ser disparada para processar uma mensagem cada vez. Essa parte aqui é muito importante. Mas eu vou falar do provider, AWS, runtime seria o Node versão 12, a região, por que a região aqui é importante? Porque meu ECS também está nessa região. Entra aquela questão da latência. Eu pondo tudo na mesma região, reduz a latência. E aqui eu estou só dizendo o quê? Seria as permissões. No caso, minha lambda, se ela fosse enviar e-mail, estou dizendo o quê? Eu quero permitir a ação do serviço ECS para enviar e-mail. E aqui eu falo o nome do recurso. No caso aqui, estou falando que é o ECS. Esse service aqui está referenciando a esse arquivo, service.provider, ele está acessando aqui, .region, que seria essa chave. E com isso você pega esse valor. Então ficaria isso aqui no lugar. Mas para não ter fixo, isso é uma forma de se utilizar. Você poderia, por exemplo, aqui ter alguma coisa que identificaria ambiente, por exemplo, a dev, stage. Então, isso é uma forma interessante. Não só para você fazer isso aqui, mas para você referenciar ambiente. Porque uma coisa você pode ter um ECS de stage, que é teste, de produção, que é outra. Isso é uma forma de você dar permissão para a sua lambda, o código da sua lambda, interagir com o serviço da AWS.
Então aqui eu expliquei, aqui eu estou passando o arquivo e o nome da função, então o caminho para encontrar o código da função, o evento que dispara a lambda, no caso, uma mensagem nova no SQS, nessa fila, e aqui é para garantir que vai processar apenas um. Aqui eu já fiz o deploy dela. Agora, o que eu vou fazer? Isso aqui. Meu producer. Vou pegar o 4. $10.000 aqui. Vai ser producer V4. Eu estou mandando 10.000 para a fila. Deixa eu ver se ela está até mostrando isso aqui. Vai perceber que em flight já tem 6, então são 6 lambdas consumindo. Como é que eu sei disso? Se eu vir aqui, se eu vir na lambda, vou pegar o nome dela aqui. Se eu vir na lambda, eu peguei o nome, vai me ajudar a pesquisar aqui, acessar a lambda. Aqui tem a parte monitor. Aqui teria os logs. Eu posso vir aqui em View Logs em CloudWatch. CloudWatch é a parte de, no caso da lambda, é usado para registrar os logs das execuções das lambdas. E aqui eu venho aqui em Search Log Group, que eu vejo todos que tem. No último minuto, isso aqui é a execução da lambda. E hoje ela está printando isso aqui. E aqui fala o tempo que ela gastou. Na verdade, como não está enviando e-mail, ela está gastando esse tempo aqui. Mas o tempo que ela gasta geralmente é os 250 milissegundos. Porque quando eu fiz o teste enviando e-mail, gastou o mesmo tempo dos vídeos anteriores que eu estava fazendo com o consumer comum sem estar rodando no Lambda, tá rodando no EC2, por exemplo. Só que para evitar enviar 10.000 e-mails para mim, para qualquer endereço e-mail, e evitar que eu seja cobrado, eu comentei o código lá. E eu falei, mas não falei de uma coisa importante. O custo. Enquanto está processando lá, aí enviou tudo lá. Agora eu vou vir aqui. Cadê? Zero. Zero. Ok. Então com isso eu consegui entregar as 10.000. Sem problema. Antes de finalizar, eu queria só pontuar um negócio aqui que seria a lambda. O preço dela. Se eu olhar aqui, total monthly cost, que seria o custo total mês, você tá zerado, porque você não tem custo. Aqui o que eu fiz? Eu selecionei sem free tier, que a lambda tem free tier. Free tier são para contas com menos de um ano na AWS. Aqui eu falei quantas lambda eu vou chamar, quantas requests no caso, 10.000, que era o nosso número que nós estávamos trabalhando aqui. E aí, a duração aqui, esse foi um erro meu, é em milésimos de segundos. Um segundo gasta 2 centavos. Comparado a 130 e tantos ou mais, com certeza é uma decisão boa. Esse é o valor mínimo de memória e esse é o valor mínimo de storage, no caso disco. Então, esses valores que nós colocamos de disco, memória, tempo, que é o tempo que está sendo gasto ali, 1.000 milissegundos, que é um segundo, que é um tempo até que maior do que está sendo gasto ali, e 10.000 requisições, gastou esse valor, que é muito inferior. E para muitos cenários, de muitas empresas, é interessante. Então, eu acho que nesse cenário, você trocar o EC2 por uma lambda se encaixaria. Mas lembrando aquilo que eu falei, se for processos longos,
tem que se tomar cuidado, porque a lambda tem um limite de 15 minutos. E quanto mais tempo a lambda rodar, mais cara ela fica. Então eu recomendo sempre você calcular nesse site Calculator AWS, para você entender se vai compensar ou não, ou se é melhor você ter um EC2 mais parrudo. Então com isso eu finalizo aqui. Te vejo no próximo vídeo, que seria o próximo desafio de 100 mil. Então até a próxima.